Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Momento Esportivo, 11 anos no ar, está no ar com as seguintes manchetes. Luciano Nassi, oftalmologista de Montes Claros, é um dos convidados. Ele vai falar sobre os cuidados que você deve tomar nesse período de pandemia do coronavírus. Pode contrair o vírus ao tocar os olhos? Aqui no Momento Esportivo você vai ficar sabendo. Tem ficado em casa, isolamento? Tem feito alimentação saudável? Se não, vai ficar sabendo também aqui com a nutricionista Isabel Cristina. Ela vai mostrar quais os alimentos você deve fazer nesse período de isolamento. Tá em casa, tá dando tédio? A nossa psicóloga convidada, a Dionete Mendes, vai falar tudo que você precisa saber. Seu filho tá com tédio, você também? Tudo agora no nosso Momento Esportivo. Nesse bloco nós vamos bater um papo com o Dr. Luciano Nassi, oftalmologista de Montes Claros, um dos melhores do Brasil, premiado ano passado no Brasil, e ele é o nosso convidado. Nesse período de pandemia nós estamos tomando todos os cuidados. E o Dr. Luciano vai falar agora, se você tocar os olhos, pode contrair o vírus? Tem algum caso já oficial no Brasil ou no mundo? Ele vai falar agora tudo que você estava querendo saber. Fala aí, Dr. Luciano. Olá, amigos do Momento Esportivo. Aqui quem fala é Luciano Nasser, sou oftalmologista, trabalho na Clínica Oftalmológica Luciano Nasser e para mim é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, com o Rubão, sobre os cuidados oculares durante a pandemia da Covid-19. No cenário atual, os serviços de saúde que são considerados essenciais estão trabalhando. A Clínica Luciano Nasser está trabalhando em escala de plantão para atender as urgências que aparecem. Nós não podemos parar, negar atendimento aos pacientes que são mais urgentes. Então, quais são os pacientes que nós temos que atender e estarmos preparados para atender? Pacientes que têm uma baixa visual súbita, de repente para de enxergar. Pacientes que sofreram algum trauma ocular, machucaram o olho. Pacientes que estão em tratamento continuado. Pacientes que estão necessitando de uma cirurgia de urgência, um descolamento de retina, uma perfuração ocular. E aproveito esse momento e essa oportunidade para fazer um alerta sobre um caso grave que acomete muitas crianças, que é o trauma ocular. O trauma ocular na criança tem como principal causa os acidentes domésticos. E nesse momento de confinamento, em que as crianças ficam mais tempo dentro de casa, tem aumentado a frequência em nossos consultórios de traumas oculares nas crianças. Então, eu oriento aos pais, aos responsáveis, a tomar alguns cuidados com nossas crianças. Primeiro, objetos pontiagudos, evitar, ficar de olho. Quinas, álcool que tem muito agora em nossas casas. Animais domésticos, intensificou a relação das crianças com esses animais. Então temos que ficar de olho, ficar em cima, monitorar, porque os acidentes domésticos são as principais causas de trauma ocular na criança. O Rubão mandou algumas perguntas e nós já vamos respondendo à medida que essas perguntas forem chegando. Então nós vamos fazer um bate-bola aqui, Rubão. Primeira pergunta. Tive descolamento de retina. Passei por cirurgia. Eu corro o risco de contrair o coronavírus? Olha, o bloco cirúrgico é o ambiente mais seguro, tanto para o profissional quanto para o paciente. Porque toda a equipe fica paramentada no bloco cirúrgico. O que é isso? A equipe se veste
de um vestuário impermeável. A equipe usa máscara cirúrgica que impede a contaminação do paciente. A equipe usa óculos e o paciente, uma vez que ele vai ser submetido à cirurgia, ele passa por uma antisepsia do local da região que será operada. No caso do olho, o paciente passa por uma antisepsia rigorosa da face e é colocado nesse olho um campo estéril que isola todo o paciente de toda a equipe médica e de todos os aparelhos que são estéreis, por sinal. Então, o paciente que está sendo submetido a alguma cirurgia de urgência como descolamento de retina, pode ser operado tranquilamente, que ele não tem risco aumentado de contrair a Covid-19, porque todos os cuidados são tomados. Segunda pergunta. Tenho glaucoma. Eu corro o risco de desenvolver contaminação? Olha, isso é um assunto interessante. Foram encontrados receptores do coronavírus na conjuntiva de pacientes que estão com a doença, pacientes com a Covid-19. Foram encontrados receptores do vírus na conjuntiva, ou seja, tem vírus no olho de pacientes contaminados. Então, o olho, ele produz lágrima, ou seja, ele produz secreção, então ele exige um cuidado especial. O paciente com glaucoma, ele tem que tomar cuidado. Ele tem que ter uma higienização mais rigorosa com o uso de colírios, ao pingar os colírios no olho, manter esses colírios limpos, estéreis, e se ele tiver com alguma inflamação na conjuntiva, se ele tiver com alguma conjuntivite, ele tem que procurar seu oftalmologista rápido para fazer o diagnóstico correto e reorganizar esse tratamento aí. Vamos lá a mais uma pergunta que eu acabei de receber aqui. Eu procurei tratamento para as minhas moscas volantes. Eu corri algum risco de contrair a Covid-19? Não, as clínicas hoje estão preparadas para atender os pacientes. Mosca volante, ela é um caso à parte, eu costumo dizer. Porque mosca volante pode ser algo inócuo, que não traz problema nenhum, é só o gel interno do olho que ele se soltou e que ele mudou a condensação dele, começa a incomodar o paciente, como também pode ser o início de uma doença tracional da retina. Todo descolamento tracional de retina, a grande maioria deles, começa com o surgimento dessas moscas volantes. Elas se concentram no centro do olho, puxam a retina e aí inicia um problema bem mais grave que precisa do tratamento. As moscas volantes em si não é uma urgência, mas quando elas começam a ser seguidas por flashes luminosos, quando começam a ser seguidas por manchas escuras na vista, aí sim tem que procurar um tratamento, mesmo nesse momento de isolamento social. Outra pergunta que eu recebi aqui a Organização Mundial de Saúde divulga que temos que fazer 30 minutos de atividade por dia. Eu tenho catarata e meu olho coça muito. Eu posso praticar? Deve. Eu vi um vídeo do Jomar falando do fisioterapeuta Jomar falando dos riscos do sedentarismo, que todos nós estamos expostos. Então, deve praticar atividade física, deve fazer atividades recreativas, atividades intelectuais, desenvolver hábitos que estavam enferrujados. E, claro, se você tem catarata, você tem uma baixa visual. E agora você vai estar exposto a mais uso de telas, você vai receber mais radiação azul. Então é o momento de você observar, dos familiares observarem, fazerem o diagnóstico, procurar esse diagnóstico da presença de catarata. Uma vez confirmada a presença de catarata, o único tratamento é cirúrgico. E nesse momento de confinamento, de reclusão domiciliar, esses sintomas podem ficar mais presentes
e aí sim procure uma clínica que esteja preparada para receber o paciente e proteger esse paciente. Mais uma pergunta aqui, Dr. Luciano, se as gotículas de saliva penetrarem nos olhos, eu posso contrair o coronavírus? Vou divulgar aqui no Momento Esportivo uma informação de primeira mão. A Academia Americana de Oftalmologia fez um alerta na semana passada a todos os oftalmologistas. Que alerta foi esse? Ela informou que foi encontrada a presença de coronavírus em alguns poucos pacientes que estavam com a Covid-19, coronavírus na conjuntiva de olhos de alguns pacientes com a Covid-19. Ou seja, existe a conjuntivite pelo coronavírus. A conjuntivite pode fazer parte do quadro da Covid-19, da infecção pelo coronavírus. São poucos pacientes, mas a Academia Americana fez um alerta em que nós, oftalmologistas, temos que tomar um cuidado redobrado quando atendermos o paciente com conjuntivite, porque pode ser o primeiro sintoma ou mais um sintoma da Covid-19. Esse paciente tem que ser acompanhado de perto. Não é para se alarmar, mas é para a gente ficar alerta e acompanhar, porque é uma conjuntivite normal, uma conjuntivite viral, que vai ter um ciclo aí de entre 5 a 10 dias. Então eu queria divulgar essa informação em primeira mão aqui no Momento Esportivo. Vamos lá, mais uma pergunta. Eu acho que é a última pergunta aqui. Dr. Luciano Nasser, existe algum caso ou algum estudo no mundo em que alguém contraiu o coronavírus pelo olho? Não, até o momento eu não achei nenhum estudo falando sobre isso. Mas tem estudo falando que foram encontrados receptores do vírus no olho humano. Ou seja, se tem receptor do vírus, é porque o vírus está lá. Então o olho passa a ser um ambiente contaminado e um ambiente da possível e provável presença do vírus lá. E o olho é um órgão secretivo, ele produz lágrima, ele produz secreção, ele produz lipídio. Então, se um paciente tiver contato com essa secreção e esse paciente tiver Covid-19, ele pode, através dessa secreção ocular, transmitir o vírus a outra pessoa. Daí a importância da lavagem das mãos rotineiramente e copiosamente, lavar com água e sabonete ou com solução alcoólica 70%. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez o convite do Rubão para essa apresentação aí, esse momento de esclarecer dúvidas e expor minhas ideias no Momento Esportivo, que é um parceiro da clínica, né? Obrigado a todos pela atenção. Aproveito para me colocar à disposição do Momento Esportivo para tirar as dúvidas dos telespectadores, né? E desejo a todos que fiquem com Deus e fiquem em casa. Um beijo no coração de todos. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.